vamos então examinar um tema que entrou em pauta há pouco mais de um mês no nosso grupo de estudos e que é um assunto muito relevante e muito importante. O André, que é o mais antigo aqui do grupo, deve lembrar. Nós estamos praticamente não, nós estamos há 15 anos nos ensaiando para iniciar este exame. O grupo de estudos vem tratando, no primeiro momento, tratamos um longo período de uma pergunta que nós nos pautamos desde o início, que como é possível entender algo, né? Depois nós nos alongamos, então, por praticamente esses 15 anos, tentando examinar uma outra pergunta da filosofia, que como é possível pensar sobre o que entendemos. E entramos agora, eu acho que já com a maturidade absolutamente suficiente para examinar então um tema que é muito complexo. Que é então agora tentarmos explicar como é possível falar a respeito daquilo que pensamos sobre aquilo que entendemos. E esse tema, ele é um tema que a filosofia da linguagem trata já desde longa data. É um tema que poderíamos dizer que já praticamente se consolidou um certo entendimento. E, portanto, nós, da dificuldade do tema em si, nós ainda precisamos, de certo modo, dialogar com esse acúmulo teórico, porque sem isso não é possível, então, ingressar nesse exame dentro da ordem que nós conseguimos estabelecer nas outras duas questões da nossa pauta, né? Então, o que nós precisamos, então, tratar inicialmente a respeito disso? Primeiro, né? A linguagem é um sistema contemporâneo da racionalidade. A linguagem funda a racionalidade. Portanto, essa contemporaneidade da linguagem com a racionalidade e com o reconhecimento de que ela é fundadora da racionalidade é o ponto de partida que nós precisamos, então, tomar para toda vez que qualquer questão nos atrapalhar, retornar para este ponto. Não podemos avançar sem esses dois reconhecimentos. Bom, o que nós poderíamos dizer que posteriormente, né, na medida em que ela produz o sistema, um sistema de significantes e de significados, ela funda o mundo humano. Então, ela é contemporânea da racionalidade e na medida em que ela põe em ordem um sistema de significantes e de significados que nós vamos examinar, ela funda o mundo humano. Na medida em que ela se desenvolve e se aprimora, ela põe em ordem o mundo humano. Então a linguagem é contemporânea da racionalidade, ela funda o mundo humano e na medida em que se organiza, ela põe em ordem. Então, na base de toda essa discussão, nós vamos encontrar o homem que, na medida em que se reconhece pensando, e na medida em que ele pensa, ele se entende e põe em ordem a sua própria inteligência. Então, a linguagem é complexa, porque ela cumpre essas duas funções. Ela primeiro constitui um sistema de significantes e significados e depois ela põe, na medida em que se coloca em ordem esse sistema, o homem se reconhece pensando e na medida em que se reconhece pensando, então ele usa essa competência de pensar para pôr em ordem a si mesmo. Então essa é a base, é sobre esse ponto então que nós temos que examinar então agora os instrumentos da linguagem. A linguagem tem um sistema de signos, tem um sistema de significantes e tem um sistema de significados e faz uso de um sistema de imputação. Então, o que é o signo na linguagem? O signo da linguagem é todo dado com um significado. Eu poderia dizer o seguinte, ó, se nós formos tratar o signo na linguagem, nós poderíamos ainda dizer que o signo pode ser natural ou pode ser cultural. Por que eu dividiria então o signo em natural e cultural? Porque se nós formos observar a objetividade fenomênica, nós vamos constatar que a objetividade se manifesta por meio de signos naturais.
O barulho de um trovão é um signo. Ele não é um instrumento fonético humano, que tem uma outra forma de elaboração, mas nós poderíamos comparar um trovão com um enunciado fonético de um indivíduo. Então a natureza tem um sistema de signos que comunica algo ao sistema que nós vamos examinar depois na linguagem. O raio, a claridade de um raio, a claridade do sol, todos esses fatos naturais da objetividade, nós poderíamos então tomá-los como signos de uma comunicação natural. E o signo também pode ser cultural. O signo ele é cultural na medida então agora que ele é produzido pelo sistema de inteligência humana e ele é constituído no âmbito então desta racionalidade. Então nós nestes signos culturais nós poderíamos então falar de diferentes signos, como as expressões fonéticas, os dados escritos, as manifestações corporais, as expressões da arte, como o Sávio chama muita atenção nossa aí, das representações pictográficas, a música, ou seja, nós temos um conjunto de signos linguísticos agora que são produzidos pela cultura. E obviamente que nós temos um conjunto de signos, então, que são da objetividade. E se nós examinarmos, assim, nos abstraindo desse sistema, nós podemos dizer, então, que a objetividade tem uma linguagem que se comunica também conosco. Se comunica com esse sistema de inteligência que funda a racionalidade, que constitui o mundo do homem, que entra em ordem e que, na medida que põe em ordem, o homem entende a si mesmo, que é a base da qual nós partimos, então, para este exame. Então, vocês percebam a importância de reconhecermos no signo como um dado comunicativo. Esse dado comunicativo pode ser da natureza e esse dado comunicativo pode ser produzido culturalmente. Bom, agora, se nós formos examinar o signo em relação, então, às questões que nós podemos estabelecer como significantes para o signo e também como significado para este signo, nós vamos perceber, então, que para o signo, significante é todo dado que apresenta um determinado significado. Então, o dado com significado é um dado da natureza e, portanto, ele pode ser, como eu disse, então, expressado por uma manifestação fenomênica, então, é um dado, um significado da natureza, ou pode ser um significado cultural, produzido, então, pela racionalidade por outros indivíduos e que vai buscar, então, produzir por meios fonéticos, escritos, da arte e assim por diante, expressões corporais, então, um determinado significado. Então, o signo, então, ele pode ter um significado. Esse significado vem da objetividade, pode ser natural ou cultural. Significante, desculpe. Eu estou agora, acabei usando uma expressão É, significante. eu ia dizer que eu me perdi um pouco, Não, 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 porque eu me começou a perdi. falar sobre signo, É. e daí você disse que poderia ser o dado, né, Eu, natural, cultural. não, 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 não. Na verdade, eu usei uma expressão e é muito, muito Eu tô te importante. acompanhando Não, aqui, não, ó. não, muito importante. Perdão, perdão. Eu acabei. Todo signo tem um significante. Este significante pode ser natural e pode ser cultural. O significante natural, então, é o significante que se expressa por meio de fenômenos, de dados que a natureza, então, comunica informações para o sistema de racionalidade, porque o signo é um produto da racionalidade. O signo só existe na razão humana. Não existe signos fora da racionalidade. É o signo que serve de mediador, então, da racionalidade. Esse signo tem um significante. Esse significante pode ser da natureza, então pode ser natural, e pode ser cultural, como as expressões fonéticas, as expressões da arte, assim por diante. E o signo tem agora um significado. Então, o significante é uma relação de causalidade. Toda vez que eu falo de um signo, eu falo de uma relação causal. Portanto, é fonética, pode ser cultural e pode ser natural. E o significado agora é uma relação de inteligência.
O significado agora ele se estabelece na medida em que o signo estabelece uma relação de inteligência no âmbito do sistema de racionalidade. Enquanto que a relação com o significante é de causalidade, a relação com o significado é de inteligência. Isso é muito importante para a nossa discussão, porque nós vamos perceber então que quando falamos do significante e da relação de causalidade, nós estamos falando nos exames que já tratamos aqui no grupo de estudos do conhecimento, das informações que possuem matéria, que se comunicam com esse sistema porque são informações materiais. O significante, então, ele está sempre vinculado a dados da natureza ou as expressões que o sistema utiliza, então, por meios culturais, para dar, então, um significante ao signo linguístico, que é uma relação de causalidade. Quando nós formos tratar agora do significado, nós vamos trazer esse significado para o âmbito da inteligência, das ideias, da ciência, da racionalidade. Então, toda vez que eu falo de significado, eu estou falando de uma relação de inteligência da racionalidade. E quando eu falo do significante, eu estou tratando de uma relação de causalidade da racionalidade. Então, eu tenho uma relação causal e eu tenho uma relação de inteligência. Então, neste meio agora, entra uma outra ideia fundamental para a nossa discussão, que é a ideia de imputação. A imputação é o modo pelo qual a racionalidade agora estabelece uma relação de inteligência entre a causalidade e o significado, entre o significante e o significado, uma relação de causalidade entre o significante e o significado. Por isso eu preciso agora, quando tratar da ideia de imputação, distinguir a imputação como a imputação empírica e a imputação racional. Por que é preciso distinguir imputação empírica de imputação racional? Porque a imputação empírica é a que estabelece a relação de causalidade entre significante e significado. É o dado da natureza, é a expressão fonética utilizada culturalmente e se comunica com um dado que tem significado. Então, portanto, a relação de imputação causal ou a relação de imputação empírica, ela é uma relação que comunica significante e significado. O signo serve, então, como mediador nesse sistema de racionalidade. No entanto, nós vamos encontrar neste sistema de signos alguns signos que não têm significante. Quem assistiu àquela provocação que eu fiz, eu melhorei bastante já aquela provocação que eu fiz naquele vídeo de 15 minutos sobre as relações sintáticas e o conteúdo semântico das expressões linguísticas, eu não alterei absolutamente nada, eu aprimorei, melhorei aquela explicação. Então, quem assistiu deve ter percebido que no final eu faço uma provocação, que eu utilizei, inclusive, para pensar a respeito desse assunto durante esse período agora, que antecedeu, então, esta nossa reunião. E como é possível, então, um significado que não tenha significante. E a explicação é essa, é que quando o signo é uma relação de inteligência entre signos, ele dispensa o significante. Por exemplo, a matemática usa um conjunto de signos que expressam representações numéricas. Estas representações numéricas não dependem de fenômeno da natureza e não dependem, a não ser do próprio signo que culturalmente é produzido, eles não dependem de nenhum significante. Então, na medida em que eu estabeleço relações entre signos da matemática, eu constituo um sistema de significados que não tem significantes. Eu até posso usar as expressões matemáticas para contar laranjas, dedos, árvores, objetos, mas aí é uma aplicação racional de um sistema de significados para pôr em ordem um sistema de significantes. Mas o significante em si não tem nenhuma outra função a não ser ordenar a si mesmo. Porque o sistema de significados, ele é autônomo, ele está emancipado desse sistema que se relaciona com os pressupostos da racionalidade que nós estamos tratando aqui. Vocês percebam a importância disso? Porque nós vamos perceber que nesse sistema de signos e significados, e como relação de inteligência,
Nós estamos tratando, na verdade, aqui da metafísica pura, que é um outro assunto que nós tratamos e examinamos quando falamos da competência humana para pensar e para entender a respeito de coisas e objetos. Eu estou me preparando, eu tenho uma dificuldade muito grande, os amigos, o Alexandre é um prodigioso escritor, escreve muito bem, gosto muito de ler as obras que o Alexandre escreve, mas ao contrário do Alexandre, gostaria de ter esse dom, eu tenho uma dificuldade terrível para escrever. Eu conto cada palavra e a função sintática e depois a função semântica na frase, e aí eu acabo me perdendo muito nisso. É como construir um edifício que você precisa deixar um tijolo absolutamente assentado de forma linear em cima do outro. E eu demoro para isso. Eu estou escrevendo um texto. Eu escrevo já há mais de um mês esse texto. Eu já consegui concluir a primeira página. Mas eu estou escrevendo sobre esse assunto, porque escrevendo fica mais fácil de expor racionalmente essas ideias, especialmente, vocês imaginem eu aqui agora, né, nessa afoiteza para expor, acabei até mesmo me atrapalhando no uso da linguagem, porque eu estou constituindo ela desde o início de uma forma que ela entre em ordem no meu sistema de ideias, eu fico imaginando para quem apenas ouve, então. Então, pelo modo escrito, provavelmente vai ficar mais fácil de tratar isso, mas retomando então assim, ó, primeiro então, nós precisamos tratar da linguagem a partir destas noções e desses pressupostos, que ela é um sistema de inteligência contemporâneo da racionalidade, ou seja, que a linguagem então, ela funda a razão humana e que ela, na medida em que ela constitui, então, que a linguagem constitui um sistema de significantes e de significados, então, ela funda o mundo do homem, né? E na medida em que esta linguagem se desenvolva e se aprimora, ela põe em ordem o mundo humano. E na medida em que o homem se reconhece, então, por meio da linguagem, pensando, né? Ele começa a entender a si mesmo. E na medida em que ele se entende, ele põe em ordem o mundo que ele funda. Por quê? Porque a linguagem, nesse sentido, eu concordo, então, com os filósofos da linguagem. A linguagem é constitutiva do sistema de inteligência humana. Eu sempre tive muita dificuldade em trazer este exame para o nosso grupo de estudos, porque nós estávamos examinando uma outra questão que também é muito relevante e que eu agora acredito que, examinando a linguagem, nós podemos então voltar a examinar aquelas questões que tratamos aqui por um longo período, para verificar como a linguagem agora ganha mais precisão para voltar a tratarmos da ciência, do conhecimento, das impressões que o universo fenomênico produz, que as sínteses que o sistema de inteligência constitui, a função que esta síntese de inteligência exerce. Vocês vão perceber que essas sínteses de inteligências, na verdade, são conjuntos de significados. Quando nós falamos lá no nosso grupo de estudos, né, das relações entre universo e indivíduo, nós estamos então tratando de um conjunto de signos linguísticos do universo que comunica o indivíduo a algo e se imprime no indivíduo por meio do organismo. Então são dados significantes do sistema do universo que se imprimem no organismo. Na medida que se imprime, então o organismo armazena um conjunto de signos, que são os sons, as noções de luz e, portanto, a comunicação que o universo estabelece com o indivíduo. Então, são os signos. Estes signos agora produzem, então, significados, que são as sínteses de inteligência. Essas sínteses de inteligência, então, elas precisam ser colocadas em ordem, são significados sendo colocados em ordem. Quando essas sínteses de inteligência são colocadas em ordem, então, esse mundo humano que se comunica, que se imprime, que tem, então, um conjunto de significantes e que constituem signos, que ganham significados, na medida em que isso ganha ordem, este universo humano, então, agora passa a ser tratado de uma forma racional, em que todos os indivíduos têm condições de buscar, então, agora as concordâncias. Porque a linguagem sempre foi um dado arbitrário. E o grande problema da linguagem, aqui entra então uma correção da filosofia da linguagem. Quem sou eu para fazer isso? Mas acredito que, pelo menos do modo que eu trato isso, eu tenho condições então de propor essa modificação.
Há um erro terrível da filosofia da linguagem que não permitiu até hoje que ela conseguisse evoluir, né, nesta ordenação voluntarista, de certo modo, que ela teve até hoje, é que a linguagem, ela sempre foi tomada o significante como se o significante fosse o mundo da natureza. O mundo da natureza é de onde partem, então, os significantes que constituem signos no indivíduo, que permitem, então, agora que ele estabeleça uma relação de imputação com um conjunto de significados. Mas o significante está no indivíduo, não na natureza. O significante não é dado da natureza. A natureza é o dado comunicativo que produz o significante no indivíduo, que permite que o indivíduo produza signo desse significante e que dê a esse signo um significado, que permite que, na medida em que coloque esse significado em ordem, desenvolva a racionalidade, permita que o homem, inclusive, ponha em ordem o próprio mundo dele e que constitua um sistema de inteligência que vai permitir, então, agora que ela se insira. A linguagem é uma ciência. Não há linguagem racional fora da ciência. A racionalidade linguística é um sistema de ciência. Ele se dá unicamente no âmbito dos significados. E toda vez que tratarmos de significados, estamos tratando da ciência. Em ordem caótica, mas ciência. O problema da ciência agora, da ordenação desses significados, é estabelecer as relações de imputação por meio dos signos que tenha concordância com os significantes que estão no indivíduo e que, por sua vez, dependem, então, agora da comunicação da natureza para constituir esse sistema de inteligência. Esse tema é muito importante, é muito relevante, é da maior importância, porque na medida em que nós pormos em ordem esse sistema todo, nós vamos agora, então, poder dizer que cumprimos a missão do grupo de estudos. Integralmente cumprida a missão do grupo de estudos. Nós temos condições de expor claramente, e tem no nosso grupo de estudos aqui dados suficientes. Se não tem aqui, tem na página pessoal minha que estão gravadas quase todas as reuniões desses 15 anos. Nós temos dados suficientes para demonstrar que entendemos claramente como é possível o organismo vivo entender algo. Está absolutamente exposto isso. É possível também examinarmos as reuniões do grupo de estudos e vamos entender que nós explicamos claramente como é possível pensar sobre o que entendemos. E me parece que agora está sendo possível explicar da maneira mais absolutamente clara também que é possível explicar como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos. E para encerrar, não quero discutir esse assunto, não vou discutir esse assunto aqui hoje, porque não é o meu objetivo, mas eu não resisto, porque estou tratando dele também, e é um assunto que me encanzina desde a primeira vez que começamos a examinar essas questões no grupo de estudos, que é a questão do sonho. Sonho. Involuntariamente, embora eu não queira pensar sobre isso, a questão do... Bom, mas se nós temos um sistema em que nós conseguimos entender como é possível entender algo, depois nós conseguimos explicar como é possível pensar, e agora estamos conseguindo estabelecer em ordem como é possível falar sobre tudo isso, como aparecem os sonhos no meio de tudo isso, que faz parte, então, desse sistema de inteligência da racionalidade e que a gente não consegue explicar. Eu estou tendendo a concluir que o sonho é um sistema de significantes e de significados sem signo. Então, que me diriam, mas como assim? Como é possível um sistema de significantes sem signo? É por isso que nós não conseguimos pensar sobre os sonhos. Nós só lembramos dos significantes e nós associamos a uma relação de significado, mas nós não encontramos o signo nessa comunicação. Essa é a razão pela qual nós não conseguimos pensar e muito menos tratar dos sonhos. E aí eu estava me dando por conta. Ora, o ser humano não pode ser tão pretensioso de imaginar que numa natureza tão complexa como a nossa, não pudesse haver outros sistemas de inteligência não tão complexos quanto o nosso,
que fizesse uso do sonho como sistema de inteligência. E eu estava me dando por conta. É muito provável que os pássaros consigam construir os seus ninhos, e é muito provável que os animais consigam se comportar, as fêmeas criar os filhos, ou os machos criar juntos filhos na natureza, porque eles sonham com isso. É um sistema de inteligência entre significantes e significados que eles só não desenvolveram a racionalidade porque eles não conseguiram constituir um sistema de signos. Ou seja, no dia em que os animais desenvolverem um sistema de signos, eles teriam um sistema de inteligência absolutamente igual ao nosso. E nós guardamos o sonho, então, ainda como uma parte da nossa ancestralidade animal que comunica algo a todos nós. Que nos conduz, então, a produzir um sistema de inteligência que nos permite, né, a sobrevivermos independentemente da nossa racionalidade. Então é só isso. Eu não quero discutir o sonho, peço para os amigos que não tratem disso aqui, se nós formos examinar isso hoje. Eu só trouxe aqui para fazer o registro, eu quero deixar registrado que nós provavelmente um dia poderemos nos atrever a tratar a respeito disso, mas então sonho, nesse sistema de linguagem, seria um sistema de significantes e de significados sem signos. Obrigado e desculpe, me estendi bastante hoje, falei mais do tempo que pretendia, mas eu estou muito ansioso assim, para discutir esse assunto com vocês, porque eu não tenho a menor dúvida da importância e para mim, pelo menos, eu consigo tratar isso hoje absolutamente, pelo menos, sem entrar em contradição com todos os outros estudos que já fizemos no grupo. Podem liberá-los. Obrigado, Alexandre. Paulo, eu achei show de bola, eu gostei. Algumas coisas eu achei, sei lá, parece um pouco bastante novo, né? É, eu queria te perguntar uma coisa. Quando tu falava ali signo, né, signo natural, signo cultural, não sei por que veio isso na minha mente, a questão da objetividade. Teria como ter algo, porque significante não, significado muito menos. O Mas objetividade é um signo. no signo teria como ter um signo, vamos dizer assim, que tivesse Quando, essa quando, objetividade? quando você abre os olhos e enxerga o universo fenomênico, ou a natureza fenomênica, você está diante de um signo. Sim, Tanto que é um signo natural. Agora, sim, quando você tem esse signo, você vai buscar então para ele um significante. Então, nesse teu signo, sim. normalmente complexo, tu pode individualizar uma parcela dele. Então, identificar no signo uma árvore, identificar no signo um animal, um rio, e você, então, é um signo natural. O significante, então, é o dado que é impresso agora pelos teus sentidos. Claro que você fechou os olhos, a natureza fenomênica visualmente desaparece, o signo desaparece. Portanto, você perceba que depende dos teus sentidos. É a impressão que é produzida em você e não a árvore em si. Mas é a árvore produz o signo e permite estabelecer uma relação com o significante. Uhum, uhum. Paulo, eu anotei duas coisas aqui só para perguntas, na verdade, né? Uma delas é o seguinte: me corrija se eu estiver errado, me corrija se eu estiver errado, mas pela tua fala hoje, o que me pareceu é que esse tema realmente está significando uma revolução no grupo de estudos, né? Porque é a primeira vez que eu ouço falar que as impressões do mundo fenomênico se dão nessa relação de signo, significado e significante. Pelo menos está fechando um ano que eu estou participando do grupo agora em maio, e até então nós nunca tínhamos tratado dessa forma, e de certa forma até eu não digo que desclassificávamos isso, porque isso nunca entrou, pelo menos esse um ano que eu estou no grupo, eu nunca vi entrar de fato no debate. Né? Em alguns momentos falamos em Vará, em alguns momentos o próprio Tércio trazia algumas questões dos estudos dele sobre linguagem, mas a primeira vez que ouço realmente assim que essas impressões se dão pela linguagem. Essa é uma primeira questão, tá? Eu vou botar as duas de uma vez só. E a segunda questão que eu queria provocar vocês, eu fiquei pensando, eu ando estudando muito a questão das fake news, casadas com a questão da polarização,
que já é um fenômeno estudado hoje, não só pelo direito, como pelas ciências sociais, e também a questão da cultura pós-moderna, essa questão da liquidez dos valores e todas essas questões e tal. A questão que eu fiquei pensando, essa forma como a linguagem está entrando na sociedade hoje, né, de uma maneira polarizada, daria para a gente dizer que também seria um caso de linguagem sem signo? Não sei se eu consigo ser claro onde eu quero dizer, porque como é que eu justifico no que foi tratado aqui hoje a linguagem? Porque essa informação, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, essas informações vêm como significantes, culturais, porque elas já vêm provavelmente alteradas, né? Elas já vêm, digamos assim, deturbadas como fake news. Então, são significantes culturais. Elas chegam no ser humano, que vai recebê-las e o signo vai ter a função de fazer a relação de causalidade entre o significante e o significado. Não sei como é que tu vê isso, como é que tu vê essa relação, em específico, assim, esse fenômeno do inimigo, esse fenômeno de ter que ter dois lados, que me parece que é o contexto que se vive hoje no país e que está diretamente relacionado com a linguagem. Eu só não sei se no significante ou no signo. Eram essas duas questões. Eu vejo que isso seria a fake news seria um signo cultural, pelo que eu entendi aqui. Pode ser que o Paulo me corrija, hein? Significante cultural. É um signo cultural, já que a gente tem duas formas, ou natural ou cultural, então ele seria cultural. Mas André, é um significante, não um signo, né? O signo é um outro momento. O signo seria anterior, que seria a informação. O signo é quando vai se dar a E daí imputação, não? Ela vai trazer um significado, um significante, não. né? Bom, se me permitirem, assim, Entendeu? só para... Eu acho que nessa questão das redes sociais da fake news, o signo é a expressão escrita que aparece no tablet, no celular. Ele é a própria. Esse é o signo. O É, significante agora é uma constituição, né, de quem é pretende, porque como é cultural, vai depender de quem quer dar o significado. Por exemplo, eu isso. estava observando os algoritmos de inteligência de algumas redes sociais, elas são desenvolvidos especificamente com o objetivo claro e inequívoco de provocar o conflito. Porque eu estava observando certas polarizações, porque às vezes as pessoas postam 1000 manifestações comentário numa manifestação. Por que o sistema de inteligência, os algoritmos selecionam dados que me causam desconforto para me mostrar? Para me colocar numa relação de polarização. Mas aí é um problema das ideologias. Eu acho que a gente não tem como tratar disso aqui, e aí nós vamos ter que examinar o comportamento humano, que é uma questão que nós temos que deixar fora das nossas discussões, e na medida em que fizermos isso, nós estamos então trazendo uma poluição terrível para os nossos debates e obviamente não tem um bom resultado. Mas eu quero deixar claro que essa questão, né, das polarizações que se dão hoje no âmbito das redes sociais, elas têm signos que são... Porque o signo não é uma única expressão, pode ser uma frase, pode ser um livro, Eu pode ser vejo um assim, texto Paulo, completo, né? Ele eu cumpre o vejo papel assim, de signo. o Alexandre colocou a questão da fake news, né? Eu acho que a notícia em si seria o signo, tá? O ser fake news ou não ser fake news seria o significante, seria A relação esse de meio, imputação com o significante, sim. esse meio termo, Sim, exatamente. sim. E depois o significado daí é o que tu vai fazer com isso, se tu vai, enfim, Vocês o que lembram tu que eu vai falei da considerar. imputação empírica e racional? Sim, É verdade. Isso. Quando eu falo da imputação empírica, eu estabeleço uma relação entre causalidade e inteligência. Então, o signo, ao mesmo tempo que ele estabelece uma relação causal com o dado que estabeleceu esse significante, né? E ele depois estabelece uma relação de inteligência no âmbito da racionalidade. Então, quando eu encontro esse ciclo completo entre significante, signo e significado, nós estaríamos diante de uma verdade. Eu não quero. perfeito. É uma verdade. Agora, quando o signo é só uma relação de inteligência, não tem relação com o significante, nós estamos agora diante de uma imputação racional. E na imputação racional entram as ideologias. Eu não vou só Sim. fazer matemática com as relações entre signos.
Eu vou tentar utilizar agora a constituição de um conjunto de significados que possam ser persuasivos, que possam convencer as pessoas de determinados comportamentos e ações. Que a linguagem, a função da racionalidade, da função da linguagem, não é apenas pôr a racionalidade do indivíduo em ordem. Essa é uma função. Ela tem uma função instrumental, que é coordenar ações. A linguagem, ela ordena o mundo, ordena o homem, põe em ordem esse ambiente de inteligência, mas ela é um instrumento da ação humana. Ela emite ordens. Depois tu vai examinar as diferentes manifestações da linguagem, né? No sistema sintático e semântico, você vai perceber que a linguagem determina ações, determina comportamentos, né? Ela estabelece, então, a partir desse sistema de ordenação dos significados, ela vai praticamente produzir todo o mundo humano. A constituição do mundo humano, quando o homem funda o mundo pela racionalidade, ele funda o mundo no ambiente dos significados. Os significados são apenas relações de imputações e de causalidade que ele depois vai buscar quando ele tentar colocar esse mundo em ordem, então, entre aquilo que ele tem de significados e os dados significantes que ele utilizou para fazer isso. Isso a ciência da natureza faz. Quando um cientista se debruça em cima de um microscópio, tentando entender determinados comportamentos moleculares, né, ou celulares, ele está buscando agora, por meio de um signo, que são as informações visuais que ele busca no microscópio, estabelecer uma relação de causalidade com o significante e uma relação de inteligência com o significado. Percebam, então? Então, aí, neste caso, nós temos um ciclo completo entre, né? Aí nós voltamos lá para o nosso grupo de estudos, na fase inicial, nós temos a objetividade, nós temos o fenômeno, nós temos a impressão, nós temos a síntese, e então agora, na síntese, então nós temos o significado. Quando você busca e reconstrói toda essa cadeia por meio da racionalidade da linguagem, você está diante de uma verdade. Ou de um dado, então, que nós formos, se formos verdade no ser humano, porque a verdade é sempre individual, ela jamais vai se projetar para fora do indivíduo. Mas nós vamos encontrar no sistema de imputação uma imputação empírica, que é uma imputação, então, que tem essa cadeia completa entre a objetividade e o significado, passando pelo significante, passando pelo signo e passando, então, agora pela racionalidade. E, olha, eu sinceramente, assim, eu venho pensando sobre isso dia e noite, acordo, sonho com isso, levanto pensando. Eu só e não é de hoje. Eu não trazia esse tema para discussão no grupo de estudos porque eu não conseguia encontrar um modo completo dentro daquilo que nós estávamos. Porque se a linguagem contrariava aquelas ideias iniciais do grupo, elas precisavam, então, uma das duas não estava adequada, ou a linguagem ou as descobertas que fizemos sobre o entendimento e sobre a capacidade de pensar do indivíduo. Mas agora, para mim, elas estão absolutamente harmoniosas. Tanto que estou me atrevendo a ir adiante em outros exames, exatamente porque a mim, depois que eu terminar de escrever esse texto, me parece que aqui essas explicações se bastam, né, para dar ordem às nossas discussões. Muito bom. Fantástico, muito bom. Eu estava pensando aqui só nessa mesma questão. Lógico, não é meu objetivo trazer a questão em si, é trabalhar o que a gente está trabalhando. Mas vamos supor que não falássemos em fake news, porque não são só fake news que estão polarizando o debate no mundo hoje. Informações verdadeiras também estão polarizando o debate. Falar hoje sobre STF, por exemplo, polariza a questão do debate. Nesse caso, nós vamos. Porque o que está causando isso? E é possível, com a teoria da linguagem, a gente chegar a algumas conclusões. O que mudou? É o contexto sociológico atual, porque a significante ela vem de forma cultural, o processo é o mesmo, na verdade, dentro de uma notícia verdadeira também. Mas por que existe essa pré-determinação com relação ao assunto? Não sei se a gente poderia pensar sobre isso.
É falta de alteridade. Na verdade, aí entra a questão educacional. E é um outro debate que nós precisaríamos fazer, e obviamente que daí as opiniões valem mais do que os dados, porque a educação ela importa necessariamente de um pressuposto que é de onde nós partimos. Eu, para mim, tenho como fundamental nessa questão educacional, e aí entra essa questão dos meus irmãos em Biá Guarani, são as mais extraordinárias lições que eu tenho recebido sobre educação, elas vêm deles, mas aí entra uma outra discussão da corporalidade, e como você constitui um indivíduo, porque se a racionalidade funda a razão humana, o corpo humano é fundado antes. O corpo humano é fundado pela violência ou pelo afeto. E ele vem, essa fundação do corpo humano, ela inicia desde a concepção. Então, se você tem um corpo doente, você não vai ter uma racionalidade sadia. E o que nós temos na sociedade humana é uma sociedade doente. Perfeito. A sociedade adoeceu por falta de afeto, por falta de alteridade, de reconhecimento do outro, o individualismo exacerbado, a cultura enlouquecida por coisas, por objetos, que faz com que o ser humano desconsidere o outro e trate os objetos como a fonte principal da sua existência, não o outro, não a família, não os irmãos, não. Então, a sociedade humana hoje é uma sociedade enlouquecida pela palavra. Eu já disse isso. A palavra ela pode ser utilizada para é, enlouquecer, né? Primeiro ela enfeitiça a pessoa, porque a palavra pode te atrair para determinados locais, né, desses significados que são absolutamente produzidos por interesses ideológicos, ela te enfeitiça, ela depois te enlouquece e por fim te domina. Nós vivemos numa sociedade de loucos, as pessoas enlouqueceram completamente. Por isso que o ódio é o que pauta as pessoas. Se vocês tentarem fazer qualquer discussão sobre coisas boas ou positivas, vocês vão ficar falando sozinhos. As pessoas estão apaixonadas pelo ódio. Infelizmente, isso se repete por ciclos, né? Se nós formos pegar a sociedade humana, a cada 50, né, como o tempo de vida se projetou para 80 anos, nós estamos chegando a 80 anos, mas a história humana repete a cada 50 anos. Infelizmente, enquanto não produzirmos novas bases culturais, isso não vai se transformar. E a base cultural é o afeto. É a constituição do corpo humano antes da racionalidade. Se o corpo for mal formado, a razão jamais vai ser formada de forma adequada. Eu não sei, eu tô agora falando de. Um dia eu vou tirar, se vocês aceitarem. Eu já insinuei falar várias vezes, mas há um preconceito terrível, né? Eu sempre digo que o dia que os nossos irmãos indígenas sofrerem os preconceitos que o negro sofre, foi uma evolução extraordinária. Eles foram reconhecidos como seres humanos. Eles não são, no imaginário coletivo da sociedade atual, reconhecidos como seres humanos. Então, infelizmente, e eles são os únicos que podem nos ajudar. São os únicos. Desgraçadamente, para a nossa sociedade, né? E a gente poderia buscar neles o socorro que nós precisamos buscar, mas o preconceito. Aliás, nós não temos preconceito com eles, nós não reconhecemos eles como seres humanos. É uma tragédia. Tanto que eu fiz aquele post ali, e se vocês quem não assistiu, por favor, assista, daquele apelo em que um Caraí faz ali, e ele diz exatamente isso. As pessoas estão pensando que somos animais, não, nós somos seres humanos como vocês. Ele diz, e pela primeira vez eu ouvi um deles dizer isso, porque eles têm um sistema cultural e espiritual tão desenvolvido que eles não criticam ninguém ali, ele faz uma crítica que é necessária. É um apelo, na verdade.